A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios nos livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que foi trago pelo Espírito Santo para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estando aqui presente para poder te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar aqui para poder sortear um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui a oração para dar início ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim:
Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora. E toda a palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo espírito do mal. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu for sortear. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 e em Provérbio 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Rebanho de número 7 ímpar e rebanho de número 8 par. Vamos meditar aqui no livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque com 3 capítulos. Vamos aqui ver qual capítulo. Capítulo 1 do livro de Abacuque para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Capítulo 1 contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre o protesto do profeta. Nos versículos 12, 13 e 14 diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morremos, o Senhor, para o juízo, ou puseste, e tu, ó rocha, o fundaste, para castigar, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Saiu agora o rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Vamos meditar aqui no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, que contém 14 capítulos. Vamos aqui o sorteio do capítulo. Capítulo 12 do livro de Oséias para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Oséias, capítulo 12, contém 14 versículos que diz assim, fala sobre os pecados de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel, o achou e ali falou conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais um rebanho a ser sorteado. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas
para a sua meditação. Agora estamos sorteando o rebanho de número ímpar, mas também sorteamos o rebanho de número par. Saiu agora o rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Esther contém 10 capítulos. Livro de Esther com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esther. 10 capítulos. Esther capítulo 10. Esther capítulo 10 para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Esther capítulo 10 contém 3 versículos apenas, que fala sobre a ascensão de Mardoqueu. Nos versículos 1, 2 e 3, contém apenas 3 versículos. Depois disso, impôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todos os atos do seu poder e do seu valor, e o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritas no livro das crônicas do rei da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Primeira Pedro com 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro capítulo 4, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Capítulo 4 contém 19 versículos, que diz assim: viver para Deus. Como devemos viver para Deus? Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correndes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes. Contém 12 capítulos. Capítulo 2 do livro de Eclesiastes para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Capítulo 2 contém 26 versículos, que diz assim, fala sobre os prazeres e a riqueza são vaidade. Os prazeres e a riqueza são vaidade. Diz assim nos versículos 12, 13 e 14. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. Pois que fará o homem que suceder ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na cabeça, mas o louco anda em trevas.
Então também entendi que eu mesmo lhe sucede E os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus do Cristo. Que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Saiu agora o rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, com 24 capítulos. Livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de Josué, com 24 capítulos. Capítulo 1 do livro de Josué para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 1, que contém 18 versículos, que fala assim, fala sobre as ordens de Josué ao povo, nos versículos 12, 13 e 14. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. Vós, mulheres, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu, desde o lado do Jordão. Porém, vós passareis amados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei dando o nosso recadinho para todos vocês, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas, capítulo 6, no versículo 38, está escrito assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros.
E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus capítulo 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse capítulo 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 18. Oração de número 18, que diz assim: Senhor Deus, seja destruído todo espírito imundo e seja destruída toda obra desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. E entre a tua paz, a tua graça e a tua alegria, Senhor Jesus ou Cristo. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo, nos purificando e nos libertando de todo o mal que possa estar nos desanimando e toda palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos aqui dar continuidade. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Amós, que contém 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós. Qual o capítulo do livro de Amós? Capítulo 7 do livro de Amós, para os rebanhos de número 3 e rebanhos de número 4 estarem meditando. Amós, capítulo 7, contém 17 versículos, que fala sobre a visão do prumo. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Israel serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Efésios, contém 6 capítulos. Livro de Efésios com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 23 e 24, Efésios capítulo 4, contém 32 versículos, que fala sobre a nova vida em Cristo. Nos versículos 30, 31 e 32 diz assim: e não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria,
blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Jeremias, com 52 capítulos. Livro de Jeremias, com 52 capítulos. Capítulo 50 do livro de Jeremias, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Jeremias, capítulo 50. Vamos aqui no capítulo 50, que contém 46 versículos, que fala sobre a redenção de Israel. Nos versículos 38, 39 e 40 diz assim: cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas. Também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração, como quando Deus subverteu a Sodoma, a Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17, para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Capítulo 17, que contém 29 versículos, que fala que Davi é socorrido. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim: e sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sob filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas, também torradas, e mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao seu povo, que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Vamos aqui no livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gálatas, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Capítulo 4 contém 31 versículos, que fala assim: a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas. Nos versículos 11, 12 e 13. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para conosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho,
dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. 13 ímpar e 14 par. Vamos meditar aqui no livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, para os rebanhos de número 13 e 14 estarem meditando. Capítulo 20 do livro de 2 Reis contém 21 versículos, que fala sobre os embaixadores de Babilônia, nos versículos 18, 19 e 20. E ainda até de teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no paco do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais, e não haverá, pois em meus dias paz e verdade. Ora, os demais atos de Ezequias, todo o seu poder, como fez a piscina e o arqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas elas são numeradas. Oração de número 9. Oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então, eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente. Somente você e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Então, escolha aí, meditem num número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui no livro de Gênesis, contém 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 2 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2. Contém 25 versículos, que fala sobre a criação da mulher. Nos versículos 18, 19 e 20, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, aquela para ele, adequada para ele, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo gado, às aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses, com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos, que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5: Orando também juntamente por nós,
para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como vos convém responder a cada um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo contém 40 capítulos. Êxodo, capítulo 1 do livro de Êxodo. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, contém 22 versículos, que diz assim, fala sobre a escravidão no Egito. Nos versículos 13, 14 e 15. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, dos quais o nome de uma era Cifra e a da outra Puá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Judas, contém um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos. Que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos de Judas. Diz assim nos versículos 19, 20 e 21. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2 contém 20 versículos, que fala sobre o ministério do apóstolo Paulo em Tessalônica. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho não fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Tiago, contém 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Vamos aqui, Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos, que fala fé e obras. Nos versículos 19, 20 e 21. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, querem tu saber quem a fé. Queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Saiu a denúncia de número 100. Denúncia de número 100.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Na denúncia de número 100, diz assim: e os que receberam a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E disse-lhes: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocar no velador, porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto. E nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nessa passagem do livro de Marcos, capítulo 4, o Senhor Jesus afirma que a boa terra, que recebe a palavra dele, dá fruto de 30, 60 ou 100, porque aqueles que são dele devem manifestar aquilo que o Senhor revelou. Muita atenção, você realmente recebeu a boa semente do Senhor Jesus? Você é uma boa terra? Então, você é um que está manifestando a palavra do Senhor Jesus através de suas obras e frutos? Ou você está se omitindo? Muito cuidado, porque ele vem para revelar tudo que está oculto, e aqueles que são dele devem ser sal e luz, para manifestar o bem do Senhor e aborrecer as obras e trevas do mal. Muita atenção, se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé na Bíblia Sagrada que ele está te conduzindo não está acrescentando, adulterando, nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, e que nós das 12 igrejas virtuais estamos mentindo e que não somos necessários para você manifestar as boas obras e dar muitos frutos, seja onde estiver, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E essa é a denúncia de número 100, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 61, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Oração de número 15. Lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Diz assim: Senhor Deus, haja destruição de todo o mal agora, onde chegar essa palavra, que tem poder e que vivifica agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vida, essa casa, esse local de trabalho e esse veículo, e toda a palavra irá se cumprir, para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas, enviado pelo O Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 7. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Lamentações com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 5 capítulos.
Capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que fala sobre Jerusalém destruída. Nos versículos 12, 13 e 14. Ao desfalecerem como feridos pelas ruas da cidade, ao exalarem as suas almas no regaço de suas mães, perdoarei a quem te compre, ó filha de Jerusalém, a quem te assemelharei para te consolar, ó virgem, filha de Sião, porque grande como o mar é a tua quebradura. Quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade, para impedirem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel contém 12 capítulos. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, contém 37 versículos. Diz assim: Daniel interpreta o sonho. Nos versículos 25, 26 e 27. A saber, lançar-te-ão dignos, e a tua morada será com os do campo. Te farão comer erva como os bois, serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio com as que tiver, o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e deixar as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Graças a Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de João, 21 capítulos. Livro de João, que contém 21 capítulos. Capítulo 1 do livro de João. Capítulo 1 do livro de João. E vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Foram e viram onde morava, então ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Então Pedro, um dos que ouviam aquilo de João, e o haviam seguido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias com 7 capítulos. Vamos aqui, Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 3, contém os que falam sobre exortação aos líderes, nos versículos 8, 9 e 10. Mas exerceis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, e a Jerusalém de Obadias, que contém apenas um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 2, 3 e 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Agora vamos aqui à revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para vocês.
Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher um número no seu pensamento de 1 a 24, fazer a sua pergunta que agora o Espírito Santo vai estar te enviando um livro e um capítulo para a sua meditação. Se você escolher o número 15, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Se você escolher o número 24, Oséias, capítulo 12. Se você escolher o número 21, Esther, capítulo 10. Número 11, 1 Pedro, capítulo 4. Número 23, Eclesiastes, capítulo 2. Número 7, Josué, capítulo 1. Número 4, Amós, capítulo 7. Número 6, Efésios, capítulo 4. Número 5, Jeremias, capítulo 50. Número 12, 2 Samuel, capítulo 16. Número 9, Gálatas, capítulo 4. Capítulo 2. Número 19, Colossenses, capítulo 4. Número 10, Êxodo, capítulo 1. Número 17, Tessalonicenses, capítulo 2. Número 13, capítulo 2. Número 20, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 8, Lamentações, capítulo 2. Número 18, Daniel, capítulo 4. Número 22, João. Número Miqueias, capítulo 3. Número 16, Obadias, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para pode fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus. Todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos.
para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Vamos aqui a mais um recadinho que eu estarei apresentando para todos vocês, que diz assim: todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo, para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as chances e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia que tudo em nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus, e a presença de cada um de vocês que foi criado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor.